Voltamos com o Doutor Me Consulta, o seu programa que é referência em saúde, bem-estar e prevenção. Participe aqui do nosso programa, encaminhando a sua pergunta, a sua dúvida ou até mesmo a sugestão de tema para os nossos especialistas. É só você enviar para o número que está aparecendo aí na sua telinha. E agora fique com o recado da Agropet. Na Agropet vai ter carnaval sim, mas de preço baixo e muitas ofertas para você cair na folia da economia. Só na Agropet você encontra Bravectos de 2 a 4,5 kg por R$ 135, Bravectos de 4,5 kg a 10 kg por R$ 149, ração ao dog carne e vegetais de 15 kg, mais comedouro por R$ 99. Ração ao dog filhote, 15 kg, mais comedouro, apenas R$ 139. Ração São Pet Prêmio Especial, de 15 kg, mais comedouro, apenas R$ 145. Ração Pro Ômega Adulto, 15 kg, R$ 159. Ração Royal Canin Club Performance, de 15 kg, apenas R$ 199. Caminhão Europa número 1 por R$ 35. Funcionamos de segunda a sábado, das 8 às 19 horas e nos domingos, de 9 horas ao meio-dia. Agropet, aqui é mais barato. Avenida Capitão Júlio Bezerra, 1205, São Francisco. Eu quero dar as boas-vindas à doutora Yasmin Sindô, ela que é anestesiologista. Tudo bom, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, como está? Tô bem, muito obrigada pela sua presença. É um prazer para mim. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre a área de atuação da doutora. A gente vai saber um pouco mais, sobre a anestesia e como é que o anestesiologista ele atua. Doutora, explica pra gente o que é anestesia. Então, a anestesia, ela é qualquer procedimento que facilite a realização de um procedimento cirúrgico. Então, ela engloba as anestesias locais, que são com bloqueios periféricos dos nervos. Assim, os pacientes não sentem dor e nem sentem a presença da movimentação, A sensibilidade dela é toda retirada. E também as anestesias gerais, que já é de grande conhecimento, que as pessoas têm muito medo. A anestesia de RAC, que a gente chama de neuroeixo, que pega toda a coluna. E as sedações, que Olha, é um soninho. Doutora, falando em dor, a gente já tem aqui a participação de um telespectador que ele faz uma pergunta realmente referência aí à questão da dor, Vamos conhecê-lo. Boa tarde, eu me chamo Luiz Fernando, eu tenho 28 anos e eu gostaria de saber como é o processo de sentir dor. Então, o processo de sentir dor, ele tem duas variáveis. Se ela é uma dor aguda ou se ela é uma dor crônica. A dor aguda, ela é a dor que é comumente conhecida, que todo mundo sabe. Bati um pé, doeu, fiz uma cirurgia, doeu. E tem a dor crônica, que é quando a lesão, ela nunca existiu, mas por alguma razão dói. Ou quando aquela dor que era aguda se cronificou, que a gente fala que é uma dor que persiste por mais de 3 meses. Então, a dor aguda, que eu acho que é a questão, a gente tem nociceptores, nociceptores de dor. Então, a gente tem receptores de dor em todo o nosso corpo, na pele, nos órgãos viscerais, tudo, Então, esses receptores, eles captam as lesões, sejam elas térmicas, sejam elas químicas, sejam elas por pressão muito forte, sejam elas por lesão do tecido mesmo, e aí elas captam e processam essa informação enviando para o cérebro. Então, quando chega na medula, a medula emite essa informação de volta para a periferia para que o corpo tire da onde está sendo lesivo. Por exemplo, se eu estou me queimando, antes de eu perceber que eu estou me queimando, eu já tirei a mão. Isso a gente chama de arco reflexo. A gente ainda não tem consciência a respeito dessa dor. A dor, ela se torna consciente quando essa informação chega no cérebro. Ela vai para o tálamo, do tálamo ela envia para o córtex. No córtex é onde a gente tem a informação sobre o nosso mapa corporal. Então é no córtex que a gente vai ter a informação do que está acontecendo. Eu estou sentindo dor em que local do meu corpo? E qual é o estímulo que está causando essa dor? Eu me cortei, eu me queimei? O que está acontecendo? E aí é nessa hora que a gente entende a dor. Então é nessa hora que, teoricamente, a gente sente dor. Olha, muito interessante, doutora. Isso de uma forma bem resumida, Foi ótimo. Doutora, explica pra gente quais são os procedimentos que a anestesia ela é indicada. Para todos, na verdade.
Todos os procedimentos a gente atua, seja ela apenas na sedação, que é para deixar aquele período mais confortável, para você não perceber o procedimento sendo realizado em você, para diminuir a ansiedade. E com a ansiedade a gente tem aumento da frequência, aumento da pressão, uma agitação corporal que a gente tem que ficar se controlando, e aí essa agitação corporal atrapalha o procedimento que está sendo realizado. Então a anestesia, ela é indicada para tudo. Tem a questão da anestesia geral, anestesia regional e também a anestesia local, né? A senhora pode explicar para a gente a diferença dessas três anestesias? A anestesia geral, ela é geralmente venosa. A gente tem inalatória nas crianças e tem a venosa, que a gente aplica a medicação na veia mesmo. No adulto, a gente costuma fazer as duas coisas. A gente aplica uma medicação na veia, que é quando a gente induz ele em anestesia geral, e a gente mantém essa anestesia geral com anestesia inalatória. Na criança, por vezes, a gente vai direto para inalatória, se for uma criança pequena. Crianças maiores de 3, 4 anos, a gente já começa a induzir também com anestésicos venosos. O bloqueio regional, que a gente chama, ele é periférico, qualquer lugar do corpo, ou ele pode ser de neuroeixo, que são a peri e a raque. Então, os bloqueios periféricos, a gente vai em nervos específicos que inervam sensorialmente aquela região e a gente bloqueia a transmissão nervosa. Então, toda essa transmissão que eu falei de ir na medula, ir no cérebro, entender, ele é bloqueado. Então, apesar de estar tendo o estímulo, de estar sendo lesivo e de liberar mediadores inflamatórios, que vai ser sentido quando a anestesia passar, naquele momento ele está sendo completamente bloqueado. Então por exemplo, a anestesia regional ela pode ser muito utilizada na questão dos partos também, né? Isso. A analgesia de parto, eu sou extremamente apaixonada. Eu já faço aqui em Boa Vista, não é muito comum, as pessoas não têm muito conhecimento ainda, mas a gente coloca um catéter na coluna e a gente põe uma medicação, tanto o opioide, que é um remédio para dor, quanto um anestésico local, que vai bloquear essas informações neurológicas. Então, na analgesia de parto, a gente diminui em cerca de 70% a 80% a dor que o paciente está sentindo. Então, em vez de sentir uma dor impossível, que parece que vai morrer, a gente tem uma dor de uma topada no canto da mesa. Então, a paciente se torna mais tranquila e menos traumatizante, né, esse período, que é para ser tão lindo na nossa vida. Verdade, doutora. Agora a gente vai para mais uma participação. Dessa vez é do Guilherme, lá do bairro Aparecida, e ele pergunta o seguinte: algumas pessoas falam sobre relatos de pessoas que, mesmo anestesiada durante o procedimento cirúrgico, sentiram dor. Isso é realmente possível? Isso é possível. Tem uma condição que a gente chama que é consciência intraoperatória. Acontece com alguns tipos de medicação venosas, quando não se usa o anestésico inalatório. Então a gente tem essa condição e ela é vista por um aparelho que a gente coloca na testa do paciente e a gente consegue ver, de acordo com as ondas cerebrais, se ele está tendo esse despertar ou não, apesar de estar imóvel e teoricamente anestesiado. Então pode sim acontecer, mas é extremamente raro. Eu acho que eu estou na anestesia desde 2015, a gente está 5 anos, né? E eu tive contato com uma paciente só que tinha tido, mas quando a gente sabe que o paciente já teve consciência intraoperatória, a gente tem outras medicações que não tem esse contexto. Então a gente dá preferência para essas outras. E aí ela não teve consciência intraoperatória. Mas, ou seja, em 5 anos eu nunca peguei um paciente meu que tivesse. Eu vi um relato de uma paciente que teve, então é muito raro. Então, falando nisso, doutora, como é que é feita a preparação desse paciente? Vocês buscam um histórico desse paciente para entender, né? E realmente estar preparado até para situações como essa? Isso, eu acho que desde 2006, se eu não estou enganado, já é legislação que obriga a ter uma avaliação pré-anestésica. Porque assim, o risco cirúrgico, a gente vê a questão de um todo, de uma clínica, mas o pré-anestésico, a gente vai escolher a técnica anestésica mais adequada para um paciente, o que, de acordo com o perfil até psicológico dele, o que é melhor para ele, como ele vai se sentir mais confortável na cirurgia. A gente pega históricos prévios em relação a anestesias anteriores, a gente avalia via aérea para saber se tem alguma coisa que sugere que uma intubação possa ser difícil caso a gente precise realizar. Tem vários marcadores
no exame físico que a gente consegue avaliar isso. Então, o pré-anestésico, a gente vê tudo em relação ao paciente, ele é extremamente importante e evita muita complicação Questão intraoperatória. da reação até, né, não positiva dessa anestesia acontece, né, doutora? E às vezes tirar o medo também, né? Às vezes o paciente fica traumatizado por ter sido obrigado a ter passado por aquele procedimento. Eu tenho muitos pacientes, eu faço ambulatório na oncologia, e eu tenho muitos pacientes que falam, eu não quero operar, eu não vou operar. E aí conversando, explicando direitinho quais são as possibilidades que ele tem, o que a gente pode oferecer, como que ele vai ficar depois. Isso tudo o paciente vai ficando mais calmo e consegue aceitar a cirurgia. Para oncologia, que é uma cirurgia que cura, então é muito importante, faz uma diferença muito grande, né? É importante mesmo que o médico passe essa segurança, né, para o paciente, principalmente quando se trata de uma anestesia geral, né? Falando em anestesia geral, sempre dá aquele medinho, né, doutora? Sim. Eu tenho, o meu marido, ele é cirurgião de cabeça e pescoço, e ele faz essa piada para todos os nossos amigos, que o paciente só precisa sobreviver à anestesia, que a anestesia que é o problema. Sendo que as cirurgias deles são gigantescas. Bem complexas, bem né? complexas, e na verdade é só um mito de que a anestesia gera tanto desconforto, né? Tanto desequilíbrio na saúde do paciente. Na verdade, não. A gente tem cirurgias que são muito estáveis. Imagina um paciente cardiopata, infartado, que vai lá repor uma artéria no coração, fica com o coração paralisado lá 1 hora, às vezes, sem bater, e a gente está lá e o paciente sai super bem e tem uma vida maravilhosa depois. Ou seja, a anestesia é maravilhosa, dá um conforto. Não tenham medo. É o melhor sono da vida. Todos os pacientes falam isso, que se sente descansado depois de um soninho tão bom. Claro, se não for uma cirurgia de grande porte, né? Que aí tem toda a repercussão da cirurgia. Doutora, vamos para mais uma participação e dessa vez é da Marcela, do bairro Jardim Floresta. Ela pergunta o seguinte: a dor é sempre um indicativo de que algo não está bem? Sim, a dor, ela é um sintoma que nos avisa que alguma coisa está acontecendo. Seja ela visceral dentro do organismo, seja ela no exterior. Não é normal sentir dor. E isso é um mito muito estabelecido na sociedade, tanto na sociedade não médica quanto na médica. A gente tem vários pacientes que às vezes eu passo no pós-operatório e falo assim, e aí, tá sentindo dor? Ah, um pouquinho. Pediu medicação? Não, é normal, né, sentir dor. E não precisa sentir dor. A gente tem a medicação para isso, que tem que ser tomada. E é tão importante esclarecer isso, porque um dos fatores de risco para a dor crônica é uma dor aguda não tratada adequadamente. Então, tratar essa dor da forma que ela veio, a gente tentar tirar ela, é importantíssimo para que ela não evolua para uma dor crônica, que aí é extremamente difícil. E a gente fala hoje que dor crônica não tem cura. A gente consegue controle, igual a hipertensão, a diabetes não tem cura, dor crônica não tem cura. Porque existe um remodelamento cerebral, existe uma sensibilização central, que é na medula, que a gente não consegue mais reprogramar esse neurônio para ele não ativar por coisas bestas. Às vezes o vento do ar-condicionado gera dor nesses pacientes. Então é muito grave. Doutora, como em qualquer outra especialidade, existem os seus prós e contras, né? A anestesia, ela traz algum tipo de risco para o paciente? Sim, traz riscos porque a anestesia, principalmente a anestesia geral, ela desequilibra algumas coisas e a gente reequilibra ela com outras. Todas as nossas drogas anestésicas, em geral, elas têm uma função de dilatar os vasos e diminuir a função do coração, ou seja, a gente dá uma diminuída nessa circulação toda, tanto que é normal e é prevista e é controlada uma queda razoável da pressão arterial no momento da indução anestésica. Então, a partir deste princípio, a gente precisa avaliar se esse paciente já não tem essa função circulatória desequilibrada. Se ele já tem, a gente precisa usar outras medicações que são cardioestáveis, que são as medicações que a gente faz no cardiopata, por exemplo. Então, tem riscos sim, tem os riscos de alergia à medicação, tem os riscos de hipertermia maligna, que também é muito raro, acho que Deus faz a gente bem feito, né? Então essas coisas mais graves são raras, mas é uma febre muito forte e que
faz lesão muscular e é muito grave, pode levar ao óbito. Mas isso é extremamente raro e ela é hereditária. Então, se tem alguém na família, algum histórico na família, aí a gente já precisa usar outras medicações que não sejam o gatilho para essa lesão. Olha, doutora, muito obrigada pela sua presença. Foi uma satisfação enorme tê-la aqui no nosso programa. Muito obrigada, foi um prazer. Eu adoro trazer educação em saúde. Eu acho que a gente, como anestesista, se esconde no nosso buraquinho de centro cirúrgico e acaba sendo pouco conhecido a questão da nossa especialidade mesmo, que é tão importante. Então Verdade. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Olha, a doutora Yasmin Sidon vai estar há bastante tempo aqui com a gente nessa segunda temporada, então se você tem perguntas a fazer à doutora Yasmin, encaminhe para o número da produção que está aparecendo aí na sua telinha. E eu quero aproveitar e convidar você também para acompanhar o Doutor Me Consulta nas redes sociais. Lá você vai ficar por dentro dos nossos bastidores e, claro, conhecer um pouco mais dos nossos especialistas. O Doutor Me Consulta vai ficando por aqui, mas a gente se encontra no próximo programa. Até lá!